A minha primeira pergunta para você é: eu quero saber quem foi seu maior professor durante a infância. Você teve uma infância interessante, você viveu Yeah, por um tempo na Itália, voltou para Filadélfia, eu acho que foi isso, yeah. né? E quem foi seu professor mais importante nos primeiros dias? É engraçado, eu tive muitos. Meus pais foram ótimos. Ao crescer, eles me ensinaram a importância da imaginação e da curiosidade, a compreensão de que se você quiser algo, não apenas se sentar e dizer sim, você pode fazer tudo o que quiser. Sim, você pode, mas precisará se dedicar para chegar lá. Eles me ensinaram isso muito cedo. E quando você cresce como uma criança pensando que o mundo é todo seu e que tudo é possível se você trabalhar duro para isso, você cresce com essa crença fundamental. E quem te influenciou mais, o seu pai ou a sua mãe? Ambos influenciaram em momentos diferentes. Minha mãe, diariamente. Meu pai me influenciou num momento muito crítico, quando eu tinha entre 10 e 11 anos de idade, jogava basquete em uma liga de verão muito promissora na Filadélfia, chamada da Sonny Hill League, onde meu pai e meu tio jogaram, além de vários grandes jogadores de todos os tempos. Will Chamberlain jogou na liga, Earl Monroe jogou, e lá fui eu jogar e não marquei um ponto durante o verão inteiro. Sério? Nenhum. Quantos anos tinha? 11, 10, E 11, você jogou contra outras crianças da aham, mesma idade, você nunca marcou? nenhum. Você estava na quadra? Eu estava no jogo, Como você não marcou? porque eu era terrível. Sério? Sim, Aos 10 assim foi. anos? Horrível. Eu usava joelheiras grandes porque Ma- estava crescendo tão rápido e tinha meias até aqui com cano alto, Magrinho. muito magrinho. E eu não acertei um lance livre, nada. Nem um tiro de sorte, nem uma bandeja de rebote, 0 pontos. Lembro-me de chorar e ficar triste com isso e meu pai me abraçou e disse, escute, se você marcar 0 ou 60, eu vou te amar, não importa o que aconteça. E isso é a coisa mais importante que você pode dizer a uma criança. Porque a partir daí, eu disse a mim mesmo, está bem, isso me dá toda a confiança do mundo para falhar. Tenho essa confiança. Mas, que se dane isso, eu vou marcar 60. Vamos lá. E de lá, apenas trabalhei. Fiquei com isso e continuei praticando. E foi aí que a mentalidade do trabalho duro surgiu em você, naquela idade, naquele Yeah. verão, onde você falhou miseravelmente? Acho que foi aí que a ideia de pensar numa visão a longo prazo se tornou importante. Porque eu não ia igualar essas crianças em uma semana. Eu não ia chegar ao nível deles em um ano. Então foi quando me sentei e disse, ok, isso vai levar algum tempo. O que eu quero trabalhar primeiro? Muito bem, arremesso. Ok, vamos treinar. Vamos nos concentrar nisto. Meio ano, 6 meses, fazer nada além de arremessar. Depois disso, beleza, crie o seu próprio arremesso. Eu comecei a criar uma série de jogadas. Quando voltei no verão seguinte, estava um pouco melhor. Eu imagino que você estava pensando agora tem um arremesso fora do garrafão, Sim, fade tenho o meu away. arremesso de fora do garrafão, o tiro de 3 pontos, apenas arremessos sem marcação. Não perca tiro sem marcador. Ser capaz de arremessar com velocidade, porque essas crianças são muito mais atléticas. E no verão seguinte, voltei um pouco melhor. E no verão eu voltei, Você e no verão pontuou, seguinte eu estava um pouco melhor, eu pontuei. Não foi muito, mas eu pontuei. Foi com 12, 13. 12, 13. E então cheguei aos 14, metade dos 13, 14 anos de idade, e então eu estava dominando todo mundo. Isso aconteceu em 2 anos. E não esperava que acontecesse em 2 anos, mas aconteceu. Porque o que eu tinha que fazer era trabalhar os fundamentos e as bases. Enquanto eles confiavam no atletismo e a sua habilidade natural. E porque eu me agarrei aos fundamentos, eu os apanhei. E então os meus joelhos pararam de doer, eu cresci e... E aí seu atletismo, uma vez que você tem os fundamentos, Exatamente. o trabalho duro, mentalidade, somado ao atletismo é o Exatamente. fim do jogo pros outros, Então né? foi fim do jogo. Uau, então a partir dos 13 você é bom na média. Eu era bom. E então, no final do meu... Quando fiz 14 anos, me tornei o melhor jogador do estado. Aos 14 Aos anos. 14 anos de idade. Então, dos 12 pro 14, você passou de 0 pro melhor do Sim. estado, de todas as idades. Sim. Mas é simples. Se você fizer as contas e se pensar na frequência com que as crianças treinam. Eu digo isso para minha filha e para o time da minha filha, que eu sou treinador. É uma coisa matemática simples. Se você quer ser um grande jogador, se jogar todos os dias, 2, 3 horas, todos os dias, durante um ano, quanto você vai melhorar? A maioria das crianças joga talvez 1h30, 2 dias na semana. Pra Faça as contas. temporada. Não, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Portanto, se você treinar obsessivamente 2 ou 3 horas por dia durante um ano, 2 anos,
Você vai Você dá acelerar, saltos é. quânticos, cara. Um acampamento de verão por 2 semanas faz a diferença. Eu lembro de jogar basquete na Sim, infância. é Você visível. volta com mais confiança Sim. pra jogar no playground contra os caras que venciam Sim. você. Sim, e como digo aos pais dos meus jogadores, seus filhos vão ser ótimos jogadores de basquete. Eles dizem, a sério? Não É existe. matemática. É Você isso. apresente todos os dias. Apareça todos os dias, trabalhe. Mas você tem essa mentalidade mamba no seu livro que sai em breve. E como você desenvolveu isso? É uma bela história sobre Jay Williams, e eu não sei se você se lembra Sim. dele. Onde, deu uma entrevista um tempo atrás, ele falou quando jogou contra você. Acho que uma das primeiras vezes ele disse, eu vou aparecer cedo na quadra para poder treinar bastante antes de qualquer pessoa. E aí então ele apareceu Yeah. na quadra, não sei se foi em LA, eu não me lembro, e você já estava lá, já arremessando lances livres, treinando fundamentos. Ele diz, eu vou ficar aqui até o Kobe ir embora. Depois de um tempo ele disse, Deus, 1h30, 2 Tenho de horas, ir. eu tenho que ir, eu tô cansado. E Kobe continuava arremessando lances livres e acertando e repetindo fundamentos. Certo. Ele disse, então a gente jogou aquele jogo, você foi brilhante. Ele veio até você e disse, cara, você ficou lá por tanto tempo e como fez isso? Isso foi o que ele disse. Eu sabia que você estava observando e Certo. queria mostrar que eu estava disposto a superar você. Certo. Algo nesse sentido, não sei se Sim, você sim. se lembra. Você se lembra disso? Eu me Legal. lembro. Oh, claro. E eu pensava como é poderoso essa mentalidade que você desenvolveu e... Eu não sei se você chama de mentalidade mamba, mas como você desenvolveu isso? E Bem, como começou? Começou no ensino fundamental e médio, porque muitos garotos contra os quais eu jogava eram dos bairros pobres. Eles me olhavam como se fosse um garoto mole. Era dos bairros nobres da Filadélfia. Seu pai jogou na NBA, jogou profissionalmente, tem tudo fácil. Eu nasci em todas essas coisas. Senti que eles podiam tentar ser físicos ou me intimidar e fazer essas coisas, o que eles podiam. Aí eu dizia, ok, você está tentando me intimidar, como eu vou intimidar você? Como posso descobrir alguma maneira de acabar com você mentalmente? Como te posso mostrar que, não, eu tenho a vantagem? E foi assim que começou para mim. Descobri como ter vantagem sobre o adversário dessa E forma. o que você faria para abalar psicologicamente seu adversário? Bem, eu tinha um acampamento que eu costumava frequentar, e naquela época, quando eu fui pela primeira vez, eu estava no 2º ano. E uma das coisas que eu fazia, quando todos os outros estavam no refeitório, comendo e fazendo outras coisas, eu ia para a academia. Eu ia para o ginásio. Quer dizer, Estavam descansando, estavam comendo. descansando, eles me viam sair. Aí você fica numa posição complicada, porque pensa, eu quero ser igual. Se seguisse ele e fosse treinar, mas sei que ele está trabalhando, ele acordou cedo, está fazendo Uau. tudo isso. Então, essa foi a minha maneira de mostrar a eles que sim, que eu posso ser de um bairro nobre, mas você não vai trabalhar mais do que eu. Uau. E você é muito mais forte mentalmente. Alguém te ensinou isso ou você mesmo que criou? Tipo, vou entrar na cabeça das pessoas. Acho que é apenas encontrar maneiras de ser melhor e ganhar o jogo. Começou como um mecanismo de defesa, porque eram eles que falavam mal de mim. O garoto de Itália, blá blá blá, e diversas coisas. E eu não podia deixar, eu tinha que me defender. E depois acabou por se transformar em algo divertido. Eu posso dizer algumas coisas divertidas, sim. E em italiano. É em italiano. E é interessante porque eu nunca fui superdotado fisicamente, eu sempre fui muito bom, mas eu nunca fui também o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Mas eu lembro que a minha vantagem era eu não vou pra festa, eu não vou Certo. beber álcool, eu nunca fiquei bêbado, Certo. porque eu pensava, eu preciso de cada minuto. Enquanto os caras eram melhores que eu, estavam na festa, bebendo e ficando de ressaca, eu pensava em ficar mais focado e ter uma visão de futuro. Mas eu não acordava 4 da manhã, como você fazia. Bem, é interessante, porque quando eu jogava, uma das coisas que eu tinha que aprender era tirar o melhor dos meus colegas de equipe. E a maioria das pessoas pensa que é uma coisa simples, passe-lhes a bola. Mas não é assim que se fazem os homens melhores. Você tem que realmente Como influenciar é o feito? comportamento deles. Então, eu diria aos caras, temos jogos seguidos, não me importa se estamos em Miami. Quais outras coisas você faz para elevar o nível dos seus companheiros de time? E também, o que você acha que bem- isso pode ser aplicado nos negócios ou em outras equipes? Acho que você tem que ouvir e prestar atenção ao que os seus colegas ou companheiros de time estão dizendo, o que os impulsiona, motiva e o que os estimula. Uma das minhas favoritas, Pau odeia toda vez que conto esta história, ela odeia isso. Nós perdemos para os Celtics em 2008. E foi uma série extremamente física, eles nos pancaram.
E então fomos para as Olimpíadas naquele ano, acabamos jogando a final contra a Espanha e vencemos. Então começamos novamente a pré-temporada e Pau aparece no primeiro dia dizendo: tem a minha medalha de ouro Oh, pendurada no não. seu cacifo. E a única coisa que ele realmente ama é o seu país. Claro. Isso é tudo para ele. Isso deixou ele louco. Oh, Eu meu disse: Pau, Deus. escute. Ele disse: você é um idiota. Eu retruquei: escuta, Pau, você perdeu para os Celtics, perdeu para nós a medalha de ouro. Não vamos fazer isso 3 vezes seguidas Uau, este ano, tá isso bem? Nós vamos brilhante. vencer. E foi isso para E ele. provavelmente ele foi para um outro nível, né? Bem, para começar, Pau era um fenômeno. Ele só precisava de ganhar uma forma física sensacional e precisávamos que ele estivesse assim. E ele conseguiu e nós vencemos campeonatos consecutivos. Isso aí. Yeah.